Olá, no Conversa de hoje nós vamos abordar o tema estereotipias. Como isso é voltado para você, mãe, o que eu quero passar são algumas informações que você precisa saber. Nada de aprofundado, nada de coisa complicada, mas o básico, o necessário que uma mãe precisa saber para que ela possa entender como é que funciona o cérebro do seu filho, por que é que ele faz determinadas coisas, no caso aqui as estereotipias, e para que a gente consiga achar juntos uma melhor solução. Estereotipias têm a ver com repetição, repetição de movimentos. Tudo que a criança faz repetidas vezes está encaixado nas estereotipias. Eu costumo dizer que a estereotipia, quando eu converso com a mãe, aqui no consultório, é que a estereotipia não é um problema. Ela, na realidade, é como se fosse uma solução. Então, existe um problema e a estereotipia é uma maneira que o cérebro encontra de diminuir ou resolver aquele problema. Então, imagine que a criança, de uma hora para outra, ela esteja extremamente eufórica, excitada, né? Um cérebro mais excitado. Então, ela automaticamente ela procura alguns movimentos, né? E que faz com que isso a acalme. É aquela criança que está vendo um vídeo, está muito entusiasmado com o vídeo e começa a bater as mãos e a pular. Às vezes a criança está assistindo um desenho do qual ela gosta e ela assiste aquilo pulando. Na realidade, todas as crianças fazem um pouquinho disso, né? Tem um pouquinho de estereotipia. Só que é um grau pequeno que não é incomodativo. Todos nós, mesmo às vezes quando você fica adulto, você tem algumas estereotipias que não lhe prejudicam. O problema da criança que está dentro do espectro é que as coisas costumam ser exageradas, costumam ser grandes. Então, se você tem, por exemplo, um bater de perna, um cadenciamento, isso é extremo. Se nós imaginarmos uma régua, onde essa régua vai de 0 a 10, essas coisas estão lá pontuando 7, 8, 9, enquanto que uma criança que não está dentro do espectro pode ter isso mesmo numa pontuação lá de 1, 2 e pode ocorrer. Ou seja, qualquer pessoa, mesmo chamado de neurotípica, pode ter algumas estereotipias, que isso é normal. O problema da nossa criança com autismo é que isso é exagerado. Então, voltando, é aquela criança que está assistindo ao programa lá do DVD e ela está pulando, ela está agitada, Ela, na realidade, ela nem percebe que ela está assim, ou seja, para ela, aquilo é uma solução. O problema são os adultos. É a mãe, é a avó, principalmente aquelas pessoas mais afastadas, que está vendo aquilo, assim, não vê todo dia, acha extremamente esquisito, estranho, e a mãe vai ter que conviver com esses achados das outras pessoas que estão de fora, mesmo parentes. Então, são aquelas... outra coisa que a mãe precisa ter na mente, quando eu falo que isso é uma solução, porque em grande parte isso acalma o cérebro. Então, ele não é um problema, é uma solução para determinadas coisas que acontecem dentro do cérebro. Então, repare, se nós temos uma criança com autismo, e esse cérebro a gente sabe que ele é hiperexcitado, ele funciona de forma diferente, funciona, vamos dizer assim, com todas as luzes acesas ao mesmo tempo. Então ele está hiperexcitado. E nós levamos essa criança para um lugar de barulho, um lugar
seja ela uma reunião, uma festa de aniversário, ou numa igreja, qualquer coisa onde você tem um barulho e o estímulo, não só o barulho, mas normalmente quando você vai num aniversário, você tem o barulho, o som, você tem a hiperestimulação de som, visual, são várias situações ao mesmo tempo, e aquela criança começa a se sentir desconfortável. Ela começa a ter um desconforto que às vezes é muito extenso, intenso. E aí ela leva a sofrer, ela sofre por causa disso. Quando isso ocorre, o próprio cérebro busca uma saída. E essa saída, a gente chama isso de estereotipias. Normalmente ela consegue fazer coisas repetidas. São movimentos repetitivos, às vezes eles ficam no sofá fazendo esse movimento. Às vezes são com as mãos, né? Se você está muito excitado, ele começa a bater as mãos e pular. Na criança pequenininha, 1 ano, nessa faixa, ele começa a olhar as mãos, né, fazer movimentos com as mãos, às vezes é uma mão só, às vezes são 2 mãos, às vezes uma de cada vez, na maioria das vezes é as 2, às vezes ele fica olhando e fazendo gestos. Isso, na realidade, está acalmando o cérebrozinho dele. Então, nós vamos tentar agir o antes. O que levou a esse cérebro ficar agitado, desconfortável, consequentemente a estereotipia. Existem algumas situações que a gente vai fazer o possível para bloquear. Normalmente, eu converso com as mães e insisto, não se pode proibir a criança de fazer isso. Porque quando você bloqueia, proíbe, o resultado é pior. Então, se ela já vem fazendo aquilo por uma solução de um problema, você bloqueia, esse problema vai acumular. É como se você tivesse uma barragem cheia de água e a água começa a sair pelo sangradouro, o que é o normal. Se você chega lá e bloqueia, ela vai procurar outro caminho para sair. Quando você bloqueia, uma estereotipia vai aparecer, ou uma outra estereotipia, às vezes mais complicada do que essa, ou algum outro sintoma. Então, se for uma coisa que é em determinadas situações insuportável, nós estamos tirar o antes. Vamos rever um passo atrás para que resolver aquilo, para que ela diminua a estereotipia. Nesses longos anos de trabalho com autismo, eu não me lembro de ter visto nenhuma criança que não tivesse tido uma estereotipia. Então, na realidade, ou ela está tendo, no momento, ou ela já teve uma estereotipia, ou senão ela vai ter. Então, eu acredito que seja impossível alguém, dentro do transtorno do espectro, passar a vida toda sem ter uma estereotipia. Por que isso é certo que isso não ocorre? Porque se você tem um cérebro que sofre, um cérebro mais complicado, um cérebro de um funcionamento mais difícil, ele vai sofrer mais e, consequentemente, você vai ter janelas de saída para regular aquilo que são as estereotipias. Então, nós já falamos termos como harmonizar, como regular, como aliviar tensão. Então, são coisas onde as estereotipias funcionam como para aliviar, para resolver, para dar uma situação de equilíbrio a uma situação. Então, se tivermos alguma coisa que resolver, vamos resolver aquilo antes. Existem aquelas situações, por exemplo, é padrão no tratamento do distúrbio do espectro, o médico dá o diagnóstico, porque o diagnóstico é dado pelo médico, e encaminha-se para as terapias. Tá? O que eu quero lhe dizer é o seguinte, se você puder ir para uma terapia, ótimo, maravilhoso, faz parte. Mas muita coisa pode ser feita quando a mãe não consegue uma terapia. Todas as mães de crianças que está dentro do espectro conseguem uma terapia? Não. Na realidade, são poucos os casos. Ele não consegue por problemas financeiros, não consegue por não existir, às vezes, na cidade, porque cada vez que passa, aumenta mais o número de autismo
e você não consegue acompanhar a quantidade de profissionais habilitados. Então, vai sempre haver uma defasagem de profissionais habilitados. Então, precisa, faz parte, a terapia faz. Mas o que eu quero dizer é que se você não tiver acesso, você que está me ouvindo, que não estou conseguindo acesso a uma terapia ocupacional, e a criança pode muita coisa fazer em casa, né? A primeira coisa é você entender, de uma vez por todas, que aquilo é a ponta, é o que aparece de um problema. Então você não vai apagar aquilo ali, você não vai bloquear, não vai proibir, não vai segurar, porque isso vai piorar. Eu repito, se você fecha esse vazamento, ele vai vazar por outro lugar. Então é preciso que a mãe tenha essa consciência de que faz parte. Essas estereotipias, elas mudam, né? Quando você tem uma criança pequena é de um jeito, ela vai crescendo, vai aparecendo outros, ela vai ficando grande, ela vai sendo substituída, né, por elaborações mais superiores. É aquela criança que começa a estudar assuntos específicos, mas quando ele é pequeno, há um predomínio dessas estereotipias. Então, basicamente, nós temos as estereotipias motoras, são aquelas coisas que aparecem. Nós não vamos detalhar muita coisa, porque é possível que eu use outros vídeos ou outros momentos para a gente conversar mais sobre isso. Mas nós estamos dando uma ideia geral e o que é que a mãe precisa ter esse entendimento. O que é que ela precisa saber para poder agir ou não agir, se for o caso, né? Crianças usam as estereotipias para se harmonizar, para se modular, para se acalmar e, às vezes, inclusive, para adquirir algum conforto emocional ou até algum prazer. Eles descrevem, crianças que já estão na fase de adolescente, adulto, que as estereotipias, na realidade, funcionam, às vezes, como uma satisfação, como um prazer. Então, se você imagina que essas crianças que têm autismo, elas tendem a sofrer um pouco mais, aqui eu faço uma observação. Toda patologia psiquiátrica, do psiquismo, da parte emocional, elas levam a um sofrimento que a gente não vê, mas ocorre. E as pessoas que têm as doenças da área do psiquismo, elas sofrem sem aparecer. A criança do distúrbio do espectro autista também sofre muito. Então, ele precisa, em alguns momentos, achar alguma coisa que lhe traz prazer. É interessante que quando a mãe consegue brincar com seu filho, quando ela consegue dar presença, estar presente, fazer companhia, brincar, muitas vezes a criança deixa essa necessidade, deixa de haver a necessidade da estereotipia. E aí você fala, como é que eu resolvo isso? Resolvendo. Resolvendo no sentido assim, mantendo o bem-estar emocional dos seus filhos. E aí a gente vai já partindo para outras coisas, mas quando você tirar o estresse que faz parte, que nós vamos ter um vídeo, uma conversa só sobre o estresse, mas quando você tira as coisas que levam o seu filho a ficar numa agitação extrema ou num sofrimento emocional, você vai conseguir diminuir a terapia. A estereotipia. Vai ter situações onde o terapeuta vai ser necessário. Existem situações mais graves, muitas vezes de autoagressão, e que você não tem uma maneira de lidar, e às vezes ele vai precisar ser trabalhado, né? Isso com o terapeuta. O que nós temos um problema é que nem sempre, não é toda mãe que consegue ter esse acesso. Então, muita coisa, eu repito, ela pode fazer no seu dia a dia. Eu lembro que o principal objetivo de uma condução, de um tratamento, é exatamente ter sua criança mais feliz, mais ajustada. E para isso, quando você consegue que essa criança esteja
melhor, mais ajustadinha, mais alegre, mais feliz, ela vai diminuir a sintomatologia do distúrbio do espectro, então, inclusive as estereotipias. Então, vamos fazer aqui o seguinte. De uma maneira geral, você tem as estereotipias motoras, que elas aparecem muito, mas elas não são tão importantes, não são tão graves. Isso vai num crescendo, e no outro ponto da situação estão aquelas situações onde a criança se autoagride, onde ela se machuca, né? Ela parte para a agressão do seu próprio corpo, como a saída para um estresse, um alívio de tensão, um alívio de estresse, um alívio de sofrimento, e são as autoagressões. A gente faz todo o possível, quando eu começo a tratar a criança, quando a criança é pequena, que ainda não está tendo isso, faz todo o possível para evitar, porque a autoagressão ela já vai para um nível onde, quando ocorre, é muito difícil você tirar. Então é preferível você fazer todo o possível para prevenir, porque tem coisas, é como se você passasse uma etapa, é como se você desse um pulo para uma etapa posterior. Quando isso ocorre, o retorno é mais difícil. Então nós vamos, quem tem criança que está começando, ter o diagnóstico agora, que ainda não tem esses quadros, você vai fazer todo o possível para caminhar de tal forma que ele não leve a uma autoagressão. Existem crianças que já começam desde um ano antes disso com autoagressão. Esses são quadros que vão se tornar mais importantes, mais severos. É um dado para o médico, para o terapeuta, de importância, porque ele define. Quando você tem uma criança que está toda mutilada, você vê cicatrizes nas mãos, ela se bate, ela tem hematoma, isso aí realmente é um quadro mais importante, mais difícil, mas toda criança, mesmo difícil que seja, você tem sempre alguma coisa no aconchego da sua casa, do seu lar, da sua família, que você possa fazer para um encaminhamento, para minorar mais a situação. Então você tem as estereotipias motoras, você tem as repetições, você tem crianças, isso às vezes deixa a mãe muito, são crianças que começam a repetir. Ela repete a pergunta, você pergunta como é seu nome, e ela, em vez de lhe responder, ela repete a pergunta que você fez. Às vezes ela vê a depender da idade, ela está vendo lá o filme, o desenho, e ela começa a repetir aquilo num contexto fora, ou seja, ela não está mais vendo, ela está brincando e repetindo aquela fala. Faz parte do grupamento das estereotipias, porque é uma repetição, às vezes você tem o que chama de ecolalia, às vezes você repete a frase toda, você repete uma parte da frase, você repete o final da frase, e isso muitas vezes incomoda, muitas vezes não incomoda, muitas vezes dá para passar, eu me lembro que eu tive um professor que ele dava aula e ele sempre repetia a última palavra da frase. Quem está ouvindo, para as mães que as crianças são repetidoras de fala, isso incomoda. Incomoda porque o menino passa o dia todo, às vezes, repetindo. Quando ele está no mundinho dele, brincando e repetindo aquilo, não incomoda. Mas quando ele dirige, isso é uma queixa das mães, elas referem que incomoda bastante, quando ela está fazendo alguma coisa, a criança está se comunicando, né, do jeito dele, mas comunicando com perguntas e solicitações repetidas. Às vezes eles passam o dia todo fazendo uma solicitação. Então solicita, 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 e você explica, e a mãe responde, e a mãe dá uma alternativa, e ele não se contenta com nenhuma das proposições, nenhuma soluções que a mãe dá, e ele continua repetindo o dia todo aquela mesma, e isso há de convir que leva a mãe a um estresse, a um sofrimento, a um cansaço,
né? Muitas dessas coisas precisam ir para o terapeuta para ver qual é a melhor maneira de agir. E infelizmente não se tem essa maneira pronta. Aconteceu isso, você faz isso. Depende de cada caso, mas no dia a dia a mãe vai ter que aprender o que é que ela faz que melhora, o que é que ela faz que piora. Então ela vai aprendendo isso e vai aplicando, né? A criança está assim, assim, assado, passa o dia repetindo. Ela achou uma maneira de contornar aquilo. Muitas vezes, uma das maneiras, uma das formas que você tem de intervir é tentar tirar o foco de atenção e mudar para outra coisa totalmente diferente. Ou seja, se o cérebro está naquele caminhozinho, né, percorrendo aquele caminho, ou seja, você no cérebro está percorrendo aquele mesmo caminho neural, você pode pegar aquilo, mudar um pouquinho o ambiente, sair com a criança, fazer uma outra coisa para tentar abrir uma nova rota e aí então você diminui aquilo que está incomodando. Lembrar que seu filho é assim porque é assim, ele não tem culpa de ser assim. O papel do adulto, do terapeuta, da mãe, do pai, da tia, da avó, é exatamente facilitar o caminho dele para que ele possa praticar as estereotipias como uma saída para a sua modulação e que isso não incomode o outro. Coisas como simples, como balançar, como mexer nas pernas, nos braços, movimento, isso não incomoda, isso pode parecer esquisito para as pessoas que estão de fora. A criança, quando começa a frequentar a escola, que isso aparece, ela realmente ruim, ela está fazendo uma coisa que é diferente dos outros, e o pior, quando ele começa a frequentar o ambiente de escola, há mais estresse, há mais sofrimento, essas coisas pioram, né? Essas coisas pioram. Então, hoje é mais ou menos isso que eu gostaria de colocar sobre estereotipias. Nós vamos continuar conversando outras vezes sobre outros assuntos. Eventualmente, nós vamos retornar a assuntos já falados. Hoje é o primeiro vídeo dessa parte do canal de esclarecimento. Nós estamos chamando isso de conversa com a mãe. Nós vamos ter uma outra parte, outro tipo, que é exatamente respondendo perguntas feitas anteriormente ou por mães nas redes sociais, ou aquelas perguntas mais comuns de consultório. E a minha intenção é o quê? Caminhar junto com você, mãe de autista, para que você possa ser o mais informada possível, o mais treinada para que seu filho tenha uma vida mais tranquila, mais suave e uma evolução melhor possível. Até o próximo vídeo.